A escuridão veio primeiro. Depois, um silêncio absoluto. Eu não sabia onde estava, nem quanto tempo havia se passado. Apenas senti que não pertencia mais ao lugar de onde vim. Não havia dor, medo ou preocupação. Era como se o peso da minha existência tivesse se dissipado. Apenas paz, um vazio reconfortante, sem tempo, sem pressão, sem necessidade de respirar. De repente, um brilho sutil começou a se formar diante de mim. Pequeno no início, mas crescendo, expandindo-se até engolir tudo ao meu redor. Não era uma luz comum. Ela não feria os olhos, não cegava, mas era acolhedora, quente, como um abraço invisível. Não senti que precisava correr ou temer. Apenas fui levado, como se estivesse flutuando sem esforço em sua direção. Então, imagens começaram a surgir dentro dessa luz. Pequenas cenas, fragmentos de memórias, mas não como um filme. Eu não as assistia, eu as revivia. Cada momento da minha vida estava ali, mas de uma maneira diferente. Eu podia sentir tudo o que eu havia causado àqueles ao meu redor. Quando eu fazia alguém sorrir, sentia essa alegria multiplicada dentro de mim. Mas quando magoava alguém, a dor também voltava para mim, como se fosse minha própria. Percebi que, durante minha vida, nunca estive sozinho. Minhas ações, minhas palavras, tudo teve um impacto muito maior do que eu poderia imaginar. Então, vi um campo vasto e dourado, banhado por uma luz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O céu não tinha sol, mas estava iluminado por uma luz suave e envolvente. Eu podia ouvir um som suave, algo como um coral distante, mas sem palavras, apenas vibrações harmoniosas. Eu me sentia leve, livre, preenchido por um amor inexplicável. Logo percebi que eu não estava sozinho. Havia figuras luminosas ao meu redor. Algumas pareciam familiares, como sombras de rostos que eu reconhecia, mas de um passado distante, talvez de outras vidas. Uma dessas presenças se destacou. Ela não tinha um rosto definido, mas eu sabia que me conhecia. Era uma presença acolhedora, amorosa, que me envolvia em uma paz incondicional. Eu não precisava falar, pois tudo era compreendido sem palavras. Essa presença me mostrou algo além das minhas memórias. Vi caminhos que eu poderia ter seguido, escolhas que eu não fiz e os desdobramentos que teriam levado minha vida a diferentes direções. Cada decisão, por menor que fosse, influenciava o universo de formas que eu nunca imaginei. Eu não queria sair dali. Pela primeira vez, senti que havia encontrado meu verdadeiro lar. Mas a presença me transmitiu uma mensagem clara. Minha jornada ainda não estava completa. Eu tinha algo a terminar. Algo a aprender. Algo a ensinar. A consciência disso se impôs como uma força irresistível, e, antes que eu pudesse questionar, senti um puxão repentino. A luz começou a se afastar. O som harmonioso desapareceu, substituído por um zunido incômodo. Então, uma onda de sensações me atingiu. O frio era cortante, contrastando com o calor acolhedor que me envolvia antes. Meu corpo parecia apertado, pesado, como se estivesse preso dentro de algo pequeno demais para minha consciência expandida. O ar que antes não era necessário agora ardia em meus pulmões, trazendo uma sensação de sufocamento momentâneo. Minha audição retornou de forma abrupta. Vozes surgiam distorcidas, como se viessem debaixo d'água. Meu coração disparou, um peso insuportável pressionava meu peito. Cada parte do meu corpo pulsava, como se uma corrente elétrica atravessasse minhas veias. A transição de volta era violenta, como ser sugado por um redemoinho sem controle. E, então, abri os olhos. Estava de volta. Ao meu redor, rostos familiares me observavam com lágrimas nos olhos. Eu estava em um hospital, cercado por médicos e familiares. Eu havia morrido por alguns minutos, mas, de alguma forma, retornará. Nada mais seria o mesmo. Agora, eu sabia que a morte não era um fim, mas uma transição. E que o amor, a consciência e as nossas ações são o verdadeiro legado que carregamos para o outro lado. Inscreva-se e acompanhe nossas descobertas.
Juntos vamos além do que os olhos podem ver.